irmãos, a paz do Senhor Jesus para você, para a sua vida, para a sua casa. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão da Palavra de Deus, uma reflexão abençoada para a edificação da sua vida. Eu queria que você tivesse um tempinho aí para nós meditarmos aqui na Palavra de Deus. João capítulo 9, versículo 31. Marque aí, João capítulo 9, versículo 31, diz assim: Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Que versículo interessante. Quantas vezes você já ouviu esse texto, esse versículo da palavra de Deus? Que Deus não ouve pecadores, mas se esse pecador, ele temer a Deus e fazer a sua vontade, a esse Deus ouve. Queria trazer uma reflexão da parte de Deus para você, para o nosso coração, porque pode acontecer que alguma vez na caminhada do Evangelho, eu ou você, pensar que porque nós oramos demais, porque nós estamos no culto de orações, não perdemos um culto de oração, porque nós estamos muito nas vigílias, fazendo jejum demais, porque nós vamos muito para o ciclo de oração, às vezes nós podemos pensar que é por causa disso que Deus nos ouve, porque nós fazemos sete semanas de jejum, 7 meses de oração, é por isso que Deus nos ouve, enquanto a palavra de Deus diz que Deus não ouve pecador, até porque nós somos pecadores, mas lavado e remido no sangue de Jesus. E a Bíblia diz que Deus não ouve pecador. Mas se esse pecador, ele temer a Deus e fazer a sua vontade, a esse Deus ouve. Isso quer dizer o quê? Que Deus só ouve aqueles que estão ligados em Cristo. Ou seja, não é porque nós oramos demais, temos uma oratória muito bonita de oração, que Deus nos ouve. Deus só ouve aqueles que estão ligados em Cristo, ligado em Jesus. Deus não ouve pecador, mas se esse temer a Deus e fazer a sua vontade, a esse Deus ouve. Mas irmãos, o que é temer a Deus e fazer a sua vontade? A palavra de Deus diz que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê. Ou seja, temer a Deus é fazer a vontade de Jesus. Temer a Deus é aceitar a Jesus. Temer a Deus é entregar a vida para Jesus, para que Deus ouça a nossa oração. Isso quer dizer que nós podemos estar na igreja e não estar em Cristo e achar que Deus nos ouve. É por isso que muitas das vezes existem pessoas que vão muito para a igreja, para a oração, mas não muda, porque alguma coisa está acontecendo. Porque Deus só ouve aquele que teme a Ele e que faz a sua vontade. Temer a Deus e fazer a sua vontade é fazer a vontade de Jesus, é entregar a vida para Jesus, entregar o coração para Jesus, porque Jesus, querido, é a ponte que liga o homem para o céu. Sem essa de não ter intimidade com Deus, de não estar em dia com Jesus e achar que Jesus ouve. Deus não ouve pecador. Que fique bem claro através da sua palavra. Deus não ouve pecador. Até porque o que afasta o homem de Deus é o pecado. Então é preciso o homem se religar a Cristo. É preciso o homem estar em dia com Jesus. É preciso o homem se consertar com Jesus para que Deus ouça. Porque Deus não ouve pecador, mas se esse passar a temer a Deus, a se arrepender e fazer a sua vontade, a esse Deus ouve. Queridos, eu acho muito interessante o versículo que diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando a palavra de Deus diz isso, eu medito nesta reflexão. Não é assim que se alguém está na igreja, não é assim que se alguém está no conjunto, não é assim que se alguém está no coral, não é assim que se alguém está no púlpito cantando, pregando, não. É assim que se alguém está em Cristo. Sabe por quê? Porque Deus se preocupa mais com aquilo que nós somos do que com aquilo que nós fazemos. A palavra de Deus diz assim: e muitos dirão naquele dia, não pregamos no teu nome, profetizamos no teu nome, não fizemos tanta coisa no teu nome,
Aí Jesus vai dizer, claro, você fez no meu nome porque o meu nome faz isso. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas não conheço o que, Senhor? Eu não conheço a tua intimidade, a tua integridade, a tua vida de oração. Eu não conheço. É preciso estar no meu Filho Jesus para que eu te ouça. Glória a Deus. Como diz aqui, João capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Deus não ouve pecador. Isso é forte demais. Deus não ouve pecador. Mas se esse teme ao Senhor, passar a temer ao Senhor e fazer a sua vontade, a este Deus ouve. Então, querido, fica o resumo desta reflexão. Deus não nos ouve porque nós oramos demais. Deus nos ouve porque nós estamos em dia com Jesus. Deus não nos ouve porque nós jejuamos demais, vamos para culto demais, trabalhamos demais na obra do Senhor. Deus nos ouve porque Ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. É por causa de Jesus, que é a ponte na nossa vida, que Ele nos ouve. Então é por isso que sempre tem que começar a oração, falando sobre Jesus e terminar agradecendo a Jesus por tudo que Ele fez e nunca tirar isso da cabeça. Nós só somos o que somos por causa de Jesus, e Deus só nos ouve, só ouve o pecador que ele se entregar para Jesus, deixar a sua vida transformada pelo poder do Evangelho de Cristo. Então a esse Deus ouve. Então ficamos com essa reflexão abençoada e que Deus abençoe sua vida cada dia mais, em nome de Jesus.